assim que luto as minhas guerras. Essa é a nossa terceira mensagem dessa série. E eu gostaria de compartilhar essa terceira e última. Gostaria de compartilhar contigo o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, tendo em vista que temos uma batalha, tendo em vista que a nossa luta não é contra carne e sangue, por isso, por causa disso, por causa desse entendimento, peguem toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Já entendemos desde o primeiro dia, da primeira ministração, que todos nós enfrentamos lutas diárias, todos nós temos batalhas que podem e devem nos aperfeiçoar. Às vezes esmorecemos diante de algumas delas, mas o propósito dessas batalhas não é que sejamos vencidos por elas, mas que sejamos aperfeiçoados por elas. Haja vista que muitos de nós não temos uma batalha de aperfeiçoamento, né? Passamos por dificuldade por ser cabeça dura mesmo, né? A Bíblia diz do que reclama o homem e ela mesmo responde dos seus próprios feitos. Algumas coisas são consequência de decisões erradas, mas até nisso podemos aprender a não tomar mais decisões erradas. Então, quer seja na provação que Deus traz à nossa vida para aperfeiçoar a nossa fé, quer seja na luta que nos traz uma consequência, né, nos dando uma puxadinha de orelha, a não errar, indiferente das coisas, nós podemos ser aperfeiçoados nessas lutas. E a gente tem visto nessa série algumas atitudes necessárias para lutar as nossas guerras. A primeira é vencer o inimigo mais ardiloso que conhecemos de todos os tempos, e você e eu sabemos, é nós mesmos, né? A primeira coisa para vencer as nossas guerras é vencer a nós mesmos. Isso não é tão difícil, porém também parece que não é tão fácil, né? Satanás a gente expulsa. A gente vai expulsar a gente do quê? A gente vai no espelho e fala, eu repreendo você em nome de Jesus. Mas nós podemos trabalhar sobre a disciplina, a autocorreção, e nos sujeitar também à correção, e a gente consegue vencer a nós mesmos. Também a gente falou sobre arrependimento, e que nessa jornada que estamos passando por aqui, alguma vez, alguns mais frequentes, outros com menos frequência, alguma vez nessa jornada você vai pecar, né? Menos o David. David não erra. Brincadeiras à parte, alguma parte dessa jornada nós vamos errar, vamos pecar, né? Vamos errar o alvo, que é o significado de pecar. Então, com esse entendimento de que iremos errar em alguma parte dessa jornada, precisamos entender o arrependimento constante, né? Sempre que errarmos, nos arrependermos, acessarmos o perdão de Deus, levantarmos e irmos adiante, amém? Até porque o cair é do homem e o levantar é de... Está escrito onde isso? Brincadeira pela pegadinha, mas não está escrito isso na Bíblia, amém? A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, de todas elas ele se levantará, amém? Não está escrito cairá do homem, levantar é de Deus. Mas entendo que quando nós queremos nos levantar, Ele nos dá força, amém? E nos ajuda a nos levantar, mas não está na Bíblia. E terceiro é levantar os nossos olhos, tirar os nossos olhos da problemática, dos embaraços, daquilo que pode causar mais atraso e mais embaraço ainda, e olhar para o Senhor, o Salvador da nossa vida, que é Jesus, né? Entendemos que aquilo que tem a nossa atenção se torna a nossa prioridade. Então, se você ficar olhando muito para problemas, os problemas serão a sua prioridade. Qual que é a solução, Alex? Olha para Jesus. Olha, não para os montes, mas sobe um pouco o olhar acima dos montes e entenda que de lá vem o seu socorro, daquele que criou os céus e a terra, amém? E hoje nós vamos falar um pouco mais do que precisamos fazer enquanto lutamos as nossas guerras. Indo direto ao ponto, que a quarta coisa é consagração. Repete comigo, consagração. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, nós vamos ler, está escrito assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Por quê? Porque existe um propósito ao acender uma lamparina, que é colocar num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Consagrar é um ato de santificar ou de tornar santo ou tornar separado. No Antigo Testamento, principalmente na dinâmica do tabernáculo, a dinâmica dos utensílios do templo, existiam alguns utensílios que eram exclusivos para o uso na adoração. Então, esses utensílios eram consagrados, não poderia usar ele para mais nada. Nós não oramos pela consagração dos elementos da ceia. Por quê? Porque nós vamos fazer o uso. Então, se consagramos, então o uso teria que ser para Deus. Alex, mais uma vez eu orei para consagrar o elemento da ceia e agora eu vou morrer, fica tranquilo. Deus não é incoerente, querido. Ele é um Pai bondoso, Ele conhece a intenção do seu coração. Mas tudo aquilo que nós consagramos, Ele é de uso exclusivo de Deus. Por isso, entender que ter uma vida consagrada é viver para Deus. E é uma das formas de nós lutarmos as nossas guerras. Porque ou nos aliamos ao Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso na batalha, pertencemos a Ele e vencemos as potestades dos nossos inimigos, como a gente leu ali, ou a gente sai debaixo desse senhorio e enfrenta sozinho. E eu creio que essa segunda opção não é a mais inteligente, não é a que você vai escolher, amém? Então, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, Ele não está apontando apenas para a substância que dá sabor, que é uma das características do sal. E você já falei isso uma vez, vou repetir, caso você não lembre. É muito difícil, quase impossível, se não fosse quase, alguém falar, rapaz, essa comida está com o tempero ideal do sal. Geralmente, o que se fala do sal da comida é seus extremos. Meu Deus do céu, você está com problema de pressão, meu amado. Que comida insossa. Ou eles vão para outro extremo. Jesus, amado, você vai estar, que salmão é esse? Né? Salada da minha esposa, né? Ela põe uma pitada de sal, não é assim. E dela vira aqui o tonelzinho de vinagre e não mexe. E às vezes eu sou sorteado de pegar aquele tufinho de sal que ficou em cima da salada. Daí você vai fazendo, né? Brincadeira, é uma delícia assim, a sua salada. Eu aprendi a gostar, eu gosto de salada com limão, mas né, também gosto de limão, mas amo que mais ela cozinha demais, querido. É fora de série. E a salada é boa também. Mas Jesus não apontou apenas para o sabor do sal, do tempero que você pode trazer a esse mundo. Ele também trouxe uma outra característica do sal, que é a repelência à corrupção, ao deterioramento. Isso significa que, se você é o sal da terra, você precisa ser um repelidor de deterioramento, da corrupção deste mundo. Não apenas da sua vida, mas eu não sei se já aconteceu com você, quando você chega num lugar e chegou o crente. Daí as pessoas de repente soltam um palavrão, me perdoe, porque elas entendem que você não compactua com isso. E eu não digo que essas pessoas têm que agir assim. Uma vez eu estava evangelizando um rapaz e falou, com licença, ele pagou o cigarrinho de maconha, era um dedo, uma charola. E aí ele, não, com licença, deixa eu apagar aqui. Né, com respeito ao Senhor, eu falei, você nunca mais vai fumar? Ele falou, não, é só por causa do Senhor. Eu falei, não, entendo, até agradeço, mas, cara, você não deve deixar de fazer alguma coisa por causa de mim. Se Jesus não te libertar, não adiantou nada. Mas entendo a sua atitude, te respeito. Mas é respeito por quê? Porque ele entende que nós somos o sal da terra, e não por causa de nós, mas por causa daquilo que está em nós, que é Jesus Cristo. Existe essa repelência à corrupção. Não é que nós somos santarrões e a gente não consegue viver no meio do mundo. Queridos, nós estamos no meio do mundo, mas Jesus falou que para a gente ser livrados do mal. Então o sal, ele tem uma característica que é de impedir essa corrupção, de conservar. E nós somos chamados para conservar os princípios de Deus. Fomos chamados para conservar a pureza de Deus no nosso coração.
Fomos chamados para conservar aquilo que nós acreditamos, seja em nós ou a partir de nós, na nossa família, dos nossos filhos. E até esse direito querem nos cercear. Mas nós somos o sal da terra. E em nome de Jesus continuaremos agindo dessa forma. E sobre ser a luz do mundo, Jesus não está fazendo uma menção à nova era, que diz: você tem uma luz muito linda, você tem uma energia muito boa, emana uma aura de um estado mental equilibrado. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está apontando a uma vida consagrada, uma vida separada nele, que pode e deve fazer a diferença, mas ser resultado de ser a diferença. Ser luz do mundo é fazer a diferença no mundo que está em trevas. E Jesus nos chamou para isso. Ele falou: vocês não são a estrelinha do mundo. Vocês não são uma luz de LED. Não, vocês refletem a luz daquele que é a luz. Ele é a luz do mundo. Então nós refletimos, não como um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore porque o mundo ainda não notou. Já é importante reconhecer o seu valor. Não, essa música não é muito bíblica não, querido. Meio hedonita, né? Cultiva o hedonismo, coloca o homem no centro. Nós não somos o centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Amém? Mas refletimos sim, como Moisés refletia a glória de Deus, refletimos a glória do Senhor, a luz do Senhor. Então somos luz no mundo. Então precisamos ser diferença nesse mundo. Quero fazer uma dinâmica bem rápida. Liga todas as luzes. O irmão que estiver na iluminação, por gentileza. Se for o Tiago, já vai estar. Não é o Tiago, mas ela manja. Ah, está lá o Tiago. Nem vou falar como que percebi isso aí, Tiago. Amém. Olhe para mim. Apaga a luz 5, Tiago. Você percebeu? Fez alguma diferença com essa luz apagada? Ele apagou a luz número 5. Você notou? Deixou de enxergar o irmão do lado? Porque ele apagou a luz número 5? Brilhar aonde tem um amontoado de luz faz muita diferença. Ser luz no meio da igreja não faz muita diferença. Brilhar aqui dentro dessas 4 paredes é fácil. Nós temos uma placa que diz igreja lá na frente, louvores. Não é muito difícil entender que é uma igreja aqui. Amém? Ainda que paredes pretas, luzes e tal, mas é uma igreja. Brilhar aqui dentro é muito fácil. Agora, apenas as 5. Aquela que eu pedi para apagar, que seja única a ficar acesa. MDA Shop também. Isso. Ah, pode apagar 3, não tem problema. Vou ficar aqui perto do... Se eu não tivesse falado que essa era aquela que ele apagou, você teria notado que essa era aquela que ele tinha apagado quando estava tudo acesa? Mas ela está fazendo a diferença ou não? Esse é você na sua casa. Esse é você no seu colégio, na sua faculdade, na rua da sua casa, onde você trabalha. Você precisa ser essa luz que faz a diferença onde você está. Pode restabelecer para a gente, por gentileza? Não, antes de restabelecer, faz o seguinte. Agora, e se a gente não se manifestar, querido? E se todos nós, como igreja, decidirmos ficar numa good vibes, estou de boa, não vou manifestar a luz de Cristo que é em mim, não vou cumprir com o versículo, assim brilha a sua luz diante dos homens. Então, blackout total, por gentileza. É assim quando nós fazemos de conta quando somos igreja. O mundo está assim. O problema não é o mundo estar assim. O problema é quando nós que fomos chamados para ser luz, estamos assim. O problema é quando nós que fomos chamados para salgar esse mundo, causar sede, repelir a corrupção, conservar os princípios, quando somos chamados para ser luz, para que as pessoas possam ter uma referência, ter uma direção, quando nós nos tornamos assim. Olhe para o lado, tente encontrar aí uma pessoa a 5 cadeiras de você. Você vai perceber que não é só a mim que você não vê no escuro, porque não tem ninguém aqui fluorescente, amém? Pode restabelecer a luz, por gentileza. Embora seja engraçada a dinâmica no final, a verdade é que Jesus espera que eu e você venhamos a brilhar nessa escuridão desse mundo.
E só poderemos fazer isso se vivermos uma vida consagrada ao Senhor, se tivermos uma vida separada ao Senhor, se tudo que é em nós bem dizer o seu santo nome, como disse o salmista, bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, bendiga minha alma ao Senhor, e que eu não esqueça nenhum dos seus benefícios. Quando tudo que houver em nós glorificar a Deus, querido, significa que nós temos uma vida para a glória de Jesus, ou seja, termos uma vida consagrada. É para isso que Jesus nos chamou, para viver uma vida separada para Ele. Não estou falando de ausência de pecados, querido. Já sabemos, já conhecemos, já ouvimos tantas vezes falar que vamos pecar. Inclusive já temos até o antídoto para isso, o arrependimento. Mas isso não deve nos impedir a gente de cumprir o nosso papel. Qual que é o seu papel? Sal da terra, luz do mundo. O sal, ele nunca, como eu falei, né? Ele nunca é elogiado quando ele está na porção certa. Mas quando falta, as pessoas reclamam. Quando falta, as pessoas falam, eu tenho alguma coisa que não está ideal. Quando você não se manifesta, porque existe uma expectativa, a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação do sal dessa terra. E quando existe a manifestação do sal dessa terra, existe alguma coisa diferente com essa igreja. Eu não estou falando de algo bom. Ela não está sendo como ela precisava ser. É como se o mundo olhasse para nós esperando receber alguma coisa, assim como aquele coxo na porta do templo chamada Formosa olhava para Pedro e João. Assim o mundo está esperando, olhando para nós, esperando receber de nós alguma coisa. Naquela época eles não tinham prata e ouro, mas tinham poder. A igreja brasileira hoje tem prata e ouro, mas nem sempre tem o poder. Vamos lá, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Onde é que eu parei? Amém. E quando Jesus aponta para essa vida consagrada, separada nele, de ser e fazer a diferença nesse mundo, isso não nos torna bons demais, a ponto de sermos melhores que os outros, não. Não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que está em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Tem alguma coisa, parece que está mais escuro do que antes, Tiaguinho. Só dá um... Eu não sei se eu acostumei com tudo escuro demais ou claro demais. Mas não tem a ver conosco, querido. Não tem a ver com aquilo que sabemos fazer, tem a ver com Cristo em nós. Qual que é o segredo? Cristo. Qual que é o segredo de uma vida crucificada? Qual é o segredo de uma vida consagrada a Cristo? Se tem uma decisão que podemos tomar, se algo que nós podemos fazer é nos derramarmos perante o Senhor. E Ele vai fazer o resto. Então o segredo está em confiar que Cristo vai fazer todas as coisas. Nós não podemos ser como lâmpadas apagadas ou estragadas. Já teve uma lâmpada estragada na sua casa? Que você desnecessariamente ficou falando 4 meses para o seu marido trocar? Ele vai fazer, fica tranquilo, irmão, vai acontecer. Mas por que a gente quer trocar aquela lâmpada que está queimada? Ela não é uma lâmpada? Ela não é uma candeia? Ela não é uma lamparina? Mas por que nós sentimos a necessidade de trocar ela? Porque ela está ineficaz. E qual que é a ineficácia da lâmpada? Não ter luz. Vós sois luzeiros de Deus nesse mundo. Teremos eficácia se houver luz em nossa vida. Se Cristo está em nós, então iluminamos em meio às trevas e combatemos a ação da corrupção. E isso começa primeiro em nós. Antes da gente sair aí iluminando, falar, irmão, você está em trevas, irmão. Veio a luz, revelou a tua parte que precisa ser corrigida, irmão. Vai corrigir. Antes da gente fazer isso, a gente se expõe à luz e vê as partes que em nós precisam ser corrigidas. A gente olha em nós, Senhor Deus, salmista Davi, vê se em mim algum caminho mau. Senhor Deus, ilumina a minha vida para que eu possa encontrar as áreas que precisam de correção, de alinhamento e restauração. Senhor Deus, vem com o sal para que a corrupção que há em mim, que há em meu corpo, Pai, possa ser retirada, possa ser restaurada, para que então seja de fato e de verdade sal da terra e luz do mundo. Começa primeiramente em nós. Tudo vai começar em nós, querido. Nós não somos o fim do Evangelho. Não, nós somos o meio. Ele chega até nós e precisa partir.
precisa continuar a partir de nós. Então entendemos que a primeira dessa mensagem, é a quarta, mas dessa mensagem é a primeira coisa que precisamos fazer enquanto lutamos é consagrar a nossa vida a Deus. Segunda coisa que nós precisamos, sinergia, precisamos de sinergia. O que é sinergia? Eu podia colocar outra coisa, mas é que eu gosto dessa palavra, então a gente vai chegar no mesmo final, mas é que daí para ficar o nome estranho assim, fica bonito. Sinergia é a ação conjunta e cooperativa de dois ou mais elementos, órgãos ou pessoas, resultando em um efeito superior à soma de suas partes individuais. Derivado do grego, significa trabalho em grupo, onde a união de esforços, talentos e competências complementares gera resultados maiores e mais eficientes do que o trabalho isolado. Resumindo, juntos somos mais fortes. Poderia colocar aqui, né? Juntos somos mais fortes, mas é para ficar um pouquinho mais... Não importa a habilidade que você tenha, não importa o quão bonito você é, o quão forte você possa ser, se houver unidade entre nós, sempre venceremos aquele que está sozinho. A soma total das partes é infinitamente superior ao valor de uma só. Ao valor de uma só. Você pode ser forte, o cara aplicado, né? Aquele que faz bastante exercício. Um cara aplicado nos seus exercícios. Se a gente se juntar aqui em unidade, isso não tem para nós. Amém? Isso é sinergia. Entender que se queremos ganhar essa cidade, precisamos ser um. Se queremos avançar sobre o litoral, precisamos ser um. Se queremos, ou se quisermos, né, abalar essa cidade com o poder do Evangelho, precisamos ser um. É essa a forma, querido. Por isso que Satanás ele age no inverso disso. Satanás ele sabe que para enfraquecer o poder da igreja, ele precisa plantar uma semente chamada divisão. O próprio Jesus reconheceu isso. Ele falou que um reino dividido não subsiste. Quando acusaram ele de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios. Vocês são tongo ou o que é? Eu vou expulsar os demônios no nome do chefe dos demônios. Falei, da onde? Um reino dividido não subsiste. Precisava nem ser espiritual para responder isso, né? É quase que matemático. Então, Satanás ele conhece aquilo que desacelera o avanço de uma igreja. Por mais sadia, bíblica e vibrante que ela possa ser, se houver divisão, ela desacelera, não avança, não conquista, não vai. Ela pode permanecer parecendo igreja, mas perde a sua essência de igreja, porque a igreja foi chamada para ser única. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. E um pouco mais adiante, né? 12 a 17. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, com E maiúsculo, ou seja, no Espírito de Deus, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. Quem dispôs os membros? Quem colocou os membros nos seus devidos lugares? Amém. Então, queridos, não reclame, ou não se queixe, ou não se questione, porque parece que aquilo que você faz não é tão evidente ou tão importante quanto o que o outro irmão faz. Porque foi Deus que dispôs os membros. Nós já tivemos que fazer aconselhamentos com pessoas que achavam que somente o trabalho que é feito aqui em cima é importante. Quantos conhecem a família do Tiago que eu pedi para apagar a luz? Que Tiago? Legal. Quantos estão vendo ele? Mas ele fez um blackout aqui. É importante ou não aquilo que ele faz? Então a gente não pode dar nota de importância àquilo que nós desempenhamos no corpo de Cristo, de acordo com o tanto que a gente aparece ou não.
Que muitas vezes a gente acha que é importante se tiver um microfone na mão, se tiver evidência aqui em cima, se tiver um título à frente do nome. Ei, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Deus é um Deus de propósito, sim ou não? Ele é Deus de propósito ou Deus de acaso? Deus de propósito. Então, se Ele quis colocar você nesse local como membro, Ele colocou com um propósito. Agora, a questão não é fazer perguntas a Deus, a questão é fazer perguntas a nós mesmos. Qual é o propósito de eu estar no lugar que Ele me colocou? Aonde Deus colocou você? Qual a resposta para isso? Qual o propósito de Deus te colocar no lugar onde você está? E eu não estou dizendo sentado numa cadeira. Qual é o propósito de Deus? Se Ele quis te colocar nessa disposição do corpo de Cristo, com qual propósito é? Essa é a pergunta que precisa. Não porque o Senhor me colocou aqui, mas para que o Senhor me colocou aqui? O que o Senhor deseja de mim? Como eu posso ser útil para o seu reino? O que eu preciso fazer? Versículo 19: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? A mãozinha da família Adams, que é só em filme que um membro sobrevive amputado do corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 20, 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Versículo 27. Ora, são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Existe uma codependência dos membros nesse corpo. Eu creio que você nunca ouviu, e nem vai ouvir em nome de Jesus. Quem quer que seja dessa igreja, onde é que ele esteja posicionado na sua função, você não vai ouvir, não precisamos de você. Se você ouviu, lhe peço perdão, diferente de quem falou, mas eu creio que você não ouviu. Porque a Bíblia diz que o olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Você é inútil. Existe uma síndrome, se eu não me engano, é síndrome do membro amputado. Isso não é anatomia mesmo, falando. Quando alguém amputa a mão, principalmente se é a mão dominante, se a pessoa é destra e amputa a mão direita, ela vai levar muito tempo para se acostumar com isso. O seu cérebro precisa readaptar. Então, até que isso esteja totalmente pleno, ela muitas vezes vai levar a mão para pegar alguma coisa, esquecendo que a mão não está ali. Por quê? Porque o cérebro foi formatado pelo próprio Deus para que tenham todos os seus membros ativos. Por quê? Porque todos eles são importantes. Ei, eu preciso dar um recado para você. Não importa o que você faz. Não importa a sua habilidade. Não importa se você serve ou não. Você é importante para esse corpo. Você é importante para essa igreja como corpo de Cristo. Não pelo que você faz. Você foi formado por Deus, sim, para operar numa dimensão de acordo com o corpo dele, de acordo com o que ele quis que você fizesse. Mas o que você faz não é mais importante do que aquilo que você é. Mas precisamos entender que fomos chamados para fazer algo. Não está no esboço, mas em Efésios 4,16 diz que o corpo edifica-se a si mesmo à medida que cada membro cumpre com a sua função. Qual é a função? É eu fazer aquilo que no versículo 18 diz: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Então, Ele me colocou no corpo como Ele quis para desempenhar a função. E o corpo vai ser edificado nisso quando cada um de nós fizermos a nossa função, conforme diz Efésios 4,16. A questão aqui não é saber sobre função ou chamado, mas é entender que nós fomos chamados para desempenhar alguma coisa, operar numa dimensão de acordo com o propósito de Deus, amém? E a pior coisa que pode acontecer na crise existencial é a comparação. O campo da comparação é terrível. Quando eu me comparo com o que o irmão está fazendo, eu acho que é mais importante o irmão, ou aquilo que ele está fazendo, do que aquilo que eu estou fazendo. É a grama verde do vizinho. Não é que a grama do vizinho é mais verde, é porque ele está fazendo aquilo que ele precisa fazer. E enquanto eu ficar olhando a grama do vizinho, eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer e fico olhando aquilo que os outros fazem. Então, quer que a sua grama fique verde? Cultive o seu jardim. Então, a comparação ela é terrível, porque ela é depreciativa.
A gente vai perdendo valor para nós mesmos quando nós nos comparamos com os outros. Ei, nós não estamos aqui competindo, sinergia não é competição, é junção de forças. É ser de fato, juntos somos mais fortes, é entender isso de fato. E a maior mentira que nós podemos acreditar é: eu não sou importante, eu não faço a diferença nesse lugar, eu não me encaixo mais nesse lugar. Ei, você não é uma peça de quebra-cabeça, você é um membro do corpo de Cristo. Ponto final. Ah, ninguém vai me sentir a minha falta. Ei, que pensamento intrusivo é esse? Não dá lugar ao pensamento intrusivo. Já aprendemos isso na internet, né? Olha o que diz o versículo 18: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Foi Ele que quis. E muitas vezes se a gente não estiver fazendo nada, não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a nossa falta de vontade. Amém? Mas você não é um acidente, querido. Fica em paz. Você não é um acidente. Você não é uma deformação no corpo. Você não é um corpo estranho no corpo de Cristo. Deus criou você com um propósito no corpo de Cristo. Amém? Tem um propósito para a sua existência. Olha o que João 17 diz. João 17, capítulo 20, a oração sacerdotal de Jesus. Não peço somente por esses quem? Aqueles que estavam com Cristo. Os discípulos e mais alguns que estavam com Cristo. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus estava fazendo uma oração profética, olhando no futuro. Por que Jesus estava orando aqui? Bate no peito e fala: por mim. Jesus estava orando por nós. Não peço somente por estes que o Senhor me deu, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. E por que Jesus estava pedindo ao Pai? Versículo 21, a fim, com o propósito, com o objetivo de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe como a gente pode potencializar a eficácia da mensagem da cruz? Sendo um. Sabe como a gente pode fazer com que o povo creia que Jesus foi enviado por Deus para salvar este mundo? Quando nos tornamos um, quando temos o mesmo coração, o mesmo parecer, o mesmo proceder. Então o mundo verá a igreja e falará: com certeza a mensagem que eles pregam é verdadeira. Por quê? Porque eles são um. Versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Ou seja, ele não está pedindo apenas que a gente seja um, ele nos transmitiu a sua glória, a Shekinah, a natureza sobrenatural de Deus, para que a gente não tenha desculpa: Senhor, eu até tentei ser um, mas eu não consegui, porque eu não tenho todo esse amor. É verdade, nós não temos esse amor, querido. Em nós mesmos não, mas nós recebemos a glória de Cristo para que sejamos um. Sabe quando a gente fala: meu Deus, esse irmão é só por Jesus? Isso é uma verdade, querido, porque se não fosse Jesus, não amaríamos ninguém aqui como deveríamos amar. E mesmo com Jesus, a gente já nem faz isso na plenitude. Então é só por Jesus mesmo, querido. Amar esse irmão é só por Jesus. Suportar o irmão é só por Jesus. Tanto que a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Porque se for somente na nossa paciência natural, cara, nós não suportamos nem a nós mesmos. Mas é Cristo que nos une, Ele é o elo perfeito. Amém? Então, queridos, é por causa dEle, por causa da glória que Ele nos deu, para que sejamos um como nós o somos. Versículo 23, eu neles e tu em mim, e eles em nós. Aleluia, essa parte não tem. A fim de que sejamos aperfeiçoados na o quê? Está aqui? A fim, ou com o propósito de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Mas a unidade não é perfeita? O que precisa de aperfeiçoamento? Harvard, curso online que a gente fez esses dias. Tudo aquilo que precisa de aperfeiçoamento é tudo aquilo que é imperfeito. Oh, quanta sabedoria! Então, se a Bíblia diz que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor, é porque Deus vai nos aperfeiçoar no amor, não na unidade. Ele vai nos aperfeiçoar através de nós mesmos. A paciência que Ele quer aperfeiçoar você, Ele vai dar uma pessoa diferente de você. Principalmente se você é colérico ou sanguíneo, Ele vai colocar alguém contemplativo, bem hiperfleumático, né? Que anda um pouco mais devagar, que olha mais para o lado.
que parece que está perdido, que ele fica olhando, mas na verdade ele só está contemplando, e você, vamos. E aí Deus vai te dar essa pessoa para você andar um pouco mais devagar, aprender a respirar melhor, oxigênio o cérebro, começa a pensar melhor, porque quando temos mais oxigênio do cérebro, pensamos mais. Mas também Deus deu ele esse pneumático para ele aprender a ser um pouco mais resolutivo nas suas questões e um pouco menos contemplativo, viajão, e ser um pouco mais objetivo. Ou seja, Deus vai nos aperfeiçoar na unidade. Não é fora da unidade ou para a unidade, mas é na unidade. O irmão que muitas vezes você reclama é ferramenta de Deus para aperfeiçoamento da sua vida. E te afastar dele é obra do cão. Te aproximar dele é obra de Deus. A quem você vai agradar? Alex, mas não fui eu. Nem estou falando de que se alguém errou, querido. Eu estou falando de aperfeiçoar na unidade. Eu preciso ser um com aquele irmão. Pai do céu, misericórdia. Precisa. E fugir disso é se opor a isso. Fugir da unidade é criar divisão. Criar divisão é se tornar parceiro do cara que fez a primeira divisão que existiu. Lembra que existiu um motinzinho no céu? Uma terça parte dos anjos se rebelou contra Deus? Exatamente por causa daquilo que Jesus disse que transmitiu a nós a glória. Satanás quis a glória, por isso dividiu. Jesus quis a unidade e transmitiu a glória. O caminho inverso. O que a gente precisa fazer é totalmente inverso ao que Satanás fez, querido. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Jesus dos queridos. Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Mais uma vez, o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado por Deus para alcançar o perdido na unidade da igreja. E Ele nos transmitiu a sua glória para que pudéssemos ser aperfeiçoados nessa unidade, não separados por causa das diferenças da unidade. É entender que é muito melhor, muito mais importante, muito mais poderoso aquilo que nos ajunta do que aquilo que nos separa. Se aquilo que separa você do irmão, as diferenças são mais importantes do que aquilo que torna você um, então você não entendeu o que é ser irmão. Então você não foi aperfeiçoado na unidade. Agora, quando você entende que, indiferente das indiferenças, bem redundante, o que te torna um é muito mais poderoso do que aquilo que te separa. Alex, você não sabe o que ele fez, e nem quero saber. Eu sei o que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás. Morreu naquela cruz, ressuscitou, transmitiu a glória dele para que sejamos um, e através dessa unidade o mundo conheça que Jesus foi enviado por Deus. É na unidade que o mundo vai reconhecer. E que os amaste assim também como amaste a mim. Deus ama a unidade com a mesma intensidade que Ele ama Cristo. Cara, o poder disso, cara. Se a gente soubesse. Por último, não menos importante, a adoração. Precisamos entender o valor da adoração enquanto lutamos as nossas guerras. Atos 16, 22, 26. Então a multidão se levantou unida contra eles. Como tem poder da unidade até contrário ao propósito de Cristo. Unida contra quem? Paulo e Silas. Repete comigo, Paulo e Silas. Já entendemos um pouco o contexto, amém? Então esta multidão se levantou unida contra eles, no caso Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Não é aquela varinha que a gente tem para os nossos filhos. Alex, vocês têm varinha para os filhos? Sim, temos. Natan tem uma que é meio que dessa altura aqui. Olha o tamanho do piá. Tem que ter, querido. A Bíblia diz que a vara afugenta a astutícia da criança. Não fazer isso é eu não concordar com a Bíblia ou não crer nela. Como disse uma irmã uma vez nesse púlpito, me perdoe se a maneira de eu viver o evangelho escandaliza você. Vamos lá. Eram caniços longos, e principalmente eles batiam nas costas e nas costas da coxa. Aqui dói demais, querido. Se você já apanhou da sua mãe aqui, imagine um caniço, um bambu de 1,5 metro, aqueles que chegam a cantar, zunindo. Os teus filhos têm mais de 1,70 m, recomendo. Então açoitaram eles assim,
com varas. Versículo 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior, ou seja, para a solitária, aquela pior masmorra. Goteira, rato, umidade. E prendeu os pés deles no tronco. Ainda foram tratados como escravos. Versículo 25. Por volta da meia-noite, eu não sei o que Deus tem com meia-noite. É meia-noite e de repente Deus tem alguma coisa assim com isso. É muito legal, mas não é sobre isso. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não tinham que estar aqui murmurando porque eles estavam presos. Não tinham que estar reclamando que, Senhor, estou pregando a sua palavra, como é que estou aqui preso? Senhor, estou servindo ao Senhor, dê o meu dízimo, como é que eu estou passando por essa situação financeira, Senhor? Não, a Bíblia diz que eles estavam o quê? Orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. As pessoas que estão conosco, ou próximo de nós, nas situações adversas, precisam ouvir aquilo que produz os nossos lábios. O que elas têm ouvido? Qual é o fruto dos nossos lábios que as pessoas ouvem? Cara, esse cara está cantando desse jeito, mesmo tendo sido arrebentado. Ou estão ouvindo, cara, pensei que era crente, Deus. Está acontecendo isso, mas pelo que eu estou ouvindo falar. Vamos lá. De repente sobreveio o tamanho do terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos e eles estavam pregando na casa dos irmãos e evangelizando nas ruas. Existia uma moça que ela tinha um espírito maligno de adivinhação. Não era palavra de conhecimento, era um espírito maligno de adivinhação. E sempre quando aqueles homens passaram, ela falava: esses são verdadeiros homens de Deus, servos do Senhor, que vos anunciam o caminho da salvação. Era mentira aquilo que ela estava falando? Não. E ela falou isso por várias vezes, até que um dia Paulo, aquele rapazinho baixinho, colérico, a Bíblia diz que ele fica indignado. E a gente aprendeu esses dias, faz alguns dias já, que dá pra gente ficar indignado sim. Ele fica indignado, vai até ela, põe a mão na cabeça, não sei se põe a mão na cabeça, é anexo meu, e fala: em nome de Jesus Cristo, saia desse corpo, espírito maligno. A menina ficou liberta, salva não sei, mas ficou liberta. Só que, além de ser possuída por demônios, ela também era posse de alguns homens que usavam o seu dom para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz que eles, vendo que a esperança do lucro estava comprometida, então arrastaram Paulo e Silas. E aconteceu isso que a gente leu aqui. Por causa de dinheiro. E eles também não se contentaram em dizer: não, Alex, mas é verdade que é um homem de Deus. É verdade. É verdade que eles são servos do Senhor. É verdade. É verdade que eles estão anunciando o caminho da salvação. É verdade. Só que não importa se é verdade, a gente não compactua com o poder das trevas. Nós não precisamos que fiquem afirmando quem nós somos. Nós precisamos viver uma igreja que afirma um nome que está sobre todo nome. E o nome se chama Jesus. Quando nós entendemos o poder da sinergia, tem um nome evidente. Porque se nós nos tornarmos um, qual nome vai ser evidente nessa unidade? Tem como ser o meu? Não. Tem como ser o da Anne? Não, somos um. O nome que está em evidência é um nome que proporciona, através da sua glória, essa unidade. A saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, se somos um único nome que deve estar em evidência é aquele cujo nome toda a língua confessará, todo joelho se dobrará antes, que Jesus Cristo é o Senhor.